Kepa Arrizabalaga chegou ao Chelsea no início da temporada passada por mais de 70 milhões de libras, se tornando assim o goleiro mais caro da história do futebol. Então, o que justifica as inúmeras atuações muito abaixo da média, percentuais de defesa que o colocam como um dos piores goleiros da atual Premier League? É isso que a gente vai comentar aqui hoje. Eu, Gustavo, e Renato Sinis, meu parceiraço lá de Londres, jornalista e correspondente. Fala pessoal, a gente está aqui hoje para abrir mais um programa, o quarto, completando um mês de conteúdo do Blues of Sanford aqui no YouTube. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Kepa Arrizabalaga, como eu falei na abertura, o goleiro mais caro da história do futebol, que não vem jogando muito bem, né? A cara do Senise já Não, entrega um pouquinho. desculpa te interromper, mas eu já gostei que você falou o nome dele sem errar, né? Porque todo mundo só para Ah, no Kepa. O Arrizabalaga, pouca gente arrisca. Você arriscou e deu falha. certo. Então, dar as boas-vindas para o Senise. Senise, muito obrigado pelo convite. Desde a da primeira vez que eu falei com você, sempre atendeu a gente muito bem e me ensina já há quase 2 anos aí, me ajuda demais a crescer profissionalmente, também a produzir, até porque isso aqui foi ideia tua, né? Quando eu te apresentei a ideia, você me deu algumas dicas, então já ajuda a aumentar a qualidade do nosso conteúdo e também me ajuda profissionalmente falando. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Que é isso, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. E ficou bem bonito, hein? Depois eu queria roubar um cachecol ou outro aí, que eu Pô, também tô eu que precisando aqui no vou. meu cenário. Eu tô precisando, tem que mandar mensagem pro João lá, porque a gente tá precisando de algum. Tá faltando, tá faltando. Qu- Tem qu- que dar qu- uma. Quando eu for pro Brasil, eu levo um pra vocês. Vou querer, eu agradeço. Um do Então, que Kepa. para risar. Fechou? Pode ser, se ele resolver jogar bola e se talvez ele não tiver mais um Chelsea com outro escudozinho ali, eu já aceito. Kepa Arrizabalaga. Como eu falei, goleiro mais caro da história. Óbvio, tem toda aquela questão de multa rescisória, né? Não é que ele valha isso. Foi o que o Atlético quis, um jogador jovem, e que o Atlético colocou ali a multa para não perder o jogador. Só que ele chegou o Chelsea e pagou. O que você acha do Kepa nessas duas temporadas e principalmente nessa? Ah, o Kepa deixa muito a desejar, né? É impossível a gente falar do Kepa sem lembrar que ele é o goleiro mais caro do mundo. É impossível. E aí, o que você espera do goleiro mais caro do mundo? Que ele, no mínimo, faça milagres. Alguns, de vez em quando, pelo menos. Que é algo que o Kepa dificilmente faz, né? Eu até No, falo, mi- no mínimo, faça defesas, que é o que ele não então, faz também. Não precisa nem ser milagre. é complicado, né? Eu digo assim, o Kepa, ele não falha tanto. Tem Não. uma falha ou outra, mas você não vê ele falhando, ele tomando frango, tudo. Agora, você não vê ele Uhum. fazendo defesas que outros goleiros fariam. E, de novo, quando a gente fala de um goleiro que custou 75 milhões de libras, e foi um degrauzinho, né? Primeiro foi o Ederson no Manchester City, depois foi o Alisson no Liverpool, e depois foi o Kepa. Então, foram crescendo os valores, a gente esperava que também talvez crescesse a qualidade dos goleiros, mas não é o que aconteceu, né? Convenhamos, a gente comparar o Kepa com o Alisson, hoje o Não, não Kepa dá. fica bem atrás, né? Infelizmente não dá. E se eu não me engano, naquela época o Chelsea chegou a sondar o Alisson, né? Só que ele acabou preferindo ir pro Liverpool. E como você falou, o Kepa é um goleiro que não falha. Só que tudo que vai no gol entra. Aí é complicado, né? Inclusive, o Thiago Birroda, lá do Twitter, ele até me entregou aqui algumas estatísticas. É o único goleiro abaixo de 60% de percentual de defesa. É o pior da Premier League. Né? Se a gente compara, por exemplo, o Alisson, que em tese sofre menos chutes, porque a defesa é mais protegida, tem mais de 70%. Né? Então é realmente um goleiro que deixa muito a desejar nisso. O que entra, o que vai no gol entra. Isso é problemático. Já por uma defesa que já não é nada confiável, você ter um goleiro que não cata nada, é complicado. É o que você falou. Se a gente comparar com o Alisson, é lógico que a defesa do Liverpool é mais forte. E talvez o Alisson até possa fazer mais defesas porque os caras não chegam tanto cara a cara com o Alisson e tudo mais. Agora, eu vou trazer uma outra estatística aqui. O Kepa é o 21º goleiro da Premier League em número de defesas. Então, por exemplo, pegar o rival Tottenham. O Gazzaniga, que é reserva, e o Lloris, que passou boa parte da Premier League machucado, os dois têm mais defesas que o Kepa. Então, a gente vê goleiros que nem jogam muito, a gente vê goleiro reserva com mais defesa que o Kepa. E é injustificável nesse caso, porque o Chelsea tem sofrido muitos gols, o problema é a defesa, então, oportunidade de fazer defesa o Kepa tem, só que, como você tem falado, ele não faz. E a gente fica Não esperando, faz. porque tá, tem aquela primeira temporada, precisa se acostumar, ainda é novo.
e vai passando o tempo e a gente não vê nem evolução. Não é que ele não chega no nível, mas a É, gente não vê ele evoluindo. esse é o ponto. É um jogador que assinou por 7 temporadas, né? Que o clube pensou Mas, nele para o futuro. Só 7. E já foram 2 e ele diminuiu o nível dele. Temporada passada ele fez uma boa temporada. Não dá para dizer muita coisa também, né? Ele ficou muito marcado positivamente por exemplo, pela defesa contra o Frankfurt, né? De pênalti na Europa League, que deu a vaga para a final. Mas também não foi uma temporada lá muito grande. Teve aquele episódio com o Sarri, né? Não sei se você se lembra, que ele se lógico. recusou a sair. Então ali já é para mim, sabe como que tem outros jogadores aí que fazem essas coisas com treinadores que para mim já perde a moral de cara. Existe um negócio chamado hierarquia, ele precisa respeitar isso e não respeitou. Mas ficou, numa segunda temporada o nível caiu demais. Tem uma estatística que a gente vai subir no blog, acredito que na próxima semana, que é mais avançada, que é a expectativa de gols. O Cabadeiro tem uma média melhor do que a do que o tão criticado Cabadeiro, né? Que, inclusive, eu acho um goleiro bem interessante, assim, um goleiro ok, na verdade. Não bem interessante, mas um goleiro ok. Não, Hoje eu acho ele muito mais goleiro que o Kepa. Muito é, mais. o Cavaleiro é um bom goleiro para ter como reserva. Ele não compromete. Bom, Lógico, ele falhou em alguns jogos. Aí o pessoal já começa pegando o pé. Mas o Cavaleiro é experiente. O Cavaleiro passou por clube grande. O Cavaleiro não sente pressão. Ele pode falhar, mas não é porque ele está sentindo a pressão. E é, voltando. ele é um goleiro que com 38 anos ainda tá na Premier League. Então, pouca coisa ele não é. Né? E ele tem aquelas saídas meio estabanadas dele, mas ele é um bom goleiro, é o que eu digo. Se não fosse ele contra o Bayern, teria sido 5, 6, 7, tranquilamente. Então, ali ele jogou muito bem, inclusive. E você falou do episódio Kepa e Sarri na temporada passada. É engraçado, porque depois que um episódio como aquele acontece, são duas coisas que podem acontecer. Ou o goleiro não jogar mais com o treinador, ou o goleiro continuar jogando. O Kepa chegou a sair, o Cavaleiro entrou no lugar dele, mas logo o Kepa recuperou. Aí você pensa, bom, agora ele mostrou que manda na posição, ele mostrou que tem personalidade, então ele vai crescer. Crescer como líder da equipe, vai crescer como goleiro. E não aconteceu. De novo, a gente esperou a primeira temporada, agora na segunda, eu já estou quase convencido que o Kepa não vai chegar nem Não. perto do que a gente imaginava. E o Chelsea precisa de um goleiro de alto nível, ainda mais quando a gente vê que a defesa não passa tanta confiança. Se você tem uma defesa que não passa confiança, mas um goleiro que faz os seus milagres, dá para levar. Agora, com um goleiro que também não passa confiança, fica bem complicado. É, e ao contrário também não adianta muito, né? Não adianta você ter uma defesa que faz confiança e o goleiro que o que vai no gol entra. Você precisa ter no mínimo um equilíbrio. E sobre goleiro, hoje, a gente está gravando dia 14, hoje saiu na BBC uma suposta ideia do Chelsea de oferecer o Kepa para o Atlético em troca e mais um dinheiro em troca do Black. Eu acho que a chance disso acontecer é quase zero. Sinceramente, quem que contrata o Kepa hoje? Quem que troca um dos melhores, talvez o melhor goleiro do mundo hoje pelo Kepa? Por Ah, mais que tenha seus 25 anos ainda, seja espanhol, mas, né? olha, a chance disso acontecer é o Chelsea dar o Kepa e mais uns 50 milhões de libras aí, E é porque, alguma grana bem interessante. E por mesmo assim vai favor, difícil aceitar. Né? O é, Atlético não é um clube que precisa de dinheiro. não, Então, se abrir mão do teu goleiro, ainda mais se tratando de time de Simeone, que prioriza tanto a linha defensiva, mas, obviamente, o goleiro. Acho muito improvável. Acho que dá até para não se emocionar muito, porque a chance disso acontecer é minúscula. a gente vive um período complicado, né? Esse próximo mercado, todo mundo está meio na dúvida do que vai acontecer, né? Por causa da Sim, pandemia, por causa do efeito econômico que a pandemia teve. E o Chelsea, dos clubes grandes da Europa, é o que tem demonstrado menos problema financeiro, né? Porque já está Werner, Ziyech, e está correndo atrás de goleiro, vai correr atrás de zagueiro. Mas mesmo assim, eu não vejo o Atlético de Madrid com dificuldade financeira a ponto de trocar o Oblak pelo Kepa e mais algum valor. Eu acho bem difícil, até porque o Oblak, eu coloco o Oblak entre os 3 melhores goleiros do mundo hoje. Para mim, acho que é talvez aí seja. Alisson, Ter Stegen e o Oblak. Eu não É, vejo, é não isso. vejo outro goleiro melhor que esses três. Então, acho bem. E a gente sabe que o Atlético de Madrid sabe fazer negócio, né? Eles tirando o Morata, acho que eles conseguem fazer escolhas boas. Então, acho difícil sonhar com o Black. Tá aí o cara que mais me fez passar raiva na vida, eu acho. Mas, e também tem a questão de que, por mais que o Chelsea tenha dinheiro, né, que mostrou com o Ziyech e com o Werner que pode contratar, eu acho que você, além de você precisar buscar um lateral esquerdo, provavelmente que vai vir, né, um zagueiro, talvez venha o Havertz,
que não vai ser barato, aí você gastar o Kepa e mais 50, 60 milhões, eu acho que a conta não fecha. Eu acho que é muito improvável imaginar um goleiro vindo dessa janela. Pode ser, por exemplo, um Onaná ali do Ajax, mas que também não me passa nenhuma confiança. Mas eu acho que nesse caso talvez fosse mais fácil, é que também seria caro, né? Mas seria mais fácil buscar alguém aqui da Premier League mesmo. O Nick Pope. O Nick Pope, se você oferece para o Exatamente. Burnley o Kepa, mais um valor, que eu imagino que não precisa Mas ser um grande aí, valor, eu mas acho aí, que mas consegue. aí o Até, Kepa vai aceitar parar no. Não vai, né? querido, não tem que Não aceitar, né? vai. Você não entregou, Não, mas você teve 2 temporadas de oportunidade. Se você não entregou o que se esperava, eu acho. Eu acho difícil que o Chelsea vá atrás de um goleiro, apesar que as últimas atuações dele, né, tomando aquele gol desarrado do meio do campo, que apesar que ali eu acho que ele não teve tanta culpa, né? Só que a gente também tem que analisar que o Kepa é o goleiro que mais tomou gols fora da área na Premier League, tomou 8, é bastante gol fora da área, né? E aí não é tanto culpa da defesa, é uma deficiência mais dele, porque tomar um chute do meio do campo quase como foi do Zaha, apesar que foi um chute muito forte, mas tiveram outros 7, né? Então é complicado. mas aí esse gol do Zaha cai no que a gente falou antes. Não é uma falha, Sim. é uma defesa complicadíssima de ser feita. Mas é uma defesa que você espera que o goleiro mais caro do mundo faça. Eu, Só que eu, também eu, foi, é, inclusive foi algo, pode falar. é fácil falar, mas eu até falei na hora. Sim. Se fosse o Alisson ou o Oblak, eu acho que a chance E deles pegarem também, aquela bola era grande. inclusive foi uma coisa que eu falei, o Kepa tem 1,86 de altura. Pegar uma bola daquela é mais difícil. Ele não vai crescer 10 centímetros de uma hora para outra para catar essas bolas no alto. E é uma deficiência dele. Saída pelo alto também é uma deficiência dele, muito por conta da altura. Ele é um goleiro baixo, né? E aí vem na escolha do Chelsea de gastar tanto num goleiro que nunca teve um destaque tão grande, baixo, né? E, Apesar que temporada passada ele chegou a ser titular da seleção espanhola, né? Na temporada passada. Ele chegou a botar o De Gea no banco. e Mas lampejos. você sabe que essa foi uma coisa muito comentada quando o Kepa chegou. Eu lembro que eu estava no primeiro jogo do Chelsea no Stamford Bridge, e aí no Stamford Bridge a zona mista, os jogadores passam dentro do gramado, assim. Na zona mista não existe uma zona mista, na verdade. Eles colocam uma demarcação ali no gramado mesmo, do lado de fora, né, na lateral ali, e os jogadores passam e você pede para falar. E aí quando o Kepa falou, todos os repórteres que estavam lá falou: nossa, mas ele não tem, né, porte de goleiro. E não é só o tamanho, não. Ele é mais magrinho, né? Então geralmente a gente vê goleiro forte ou alto. E o Kepa realmente todo mundo comentou: nossa, ele não tem porte de goleiro, né? Que legal que um goleiro tão bom sem ter tanto porte. E aí as pessoas estão vendo que talvez ele não seja um goleiro Não tão bom. bom. E você falou do Pope, tem mais algum aí na Premier League? Muita gente fala do Henderson, né? Mas eu acho muito difícil que o United vá fazer negócio com outro time da Premier League. Eu acho mais fácil o Pope do que o Henderson, justamente por ser o United. O United não vai deixar um rival se fortalecer dessa maneira. Um rival que vai disputar a Champions League, se o United conseguir a vaga na Champions League também, vai ser o rival na Champions League, vai ser o rival na Premier League, nas Copas domésticas. Eu acho bem difícil. Seria uma ótima opção. Na verdade, é a primeira que você pensa, porque ele é jovem, já mostrou inglês, já nessa temporada no Sheffield ele já mostrou que é um ótimo goleiro, teve só aquela falha contra o Liverpool e mais nada. Assim, tá entre os melhores goleiros da Premier League, mas Sim. acho quase impossível que o United libere, a não ser que o Um, Chelsea faça do, caminhão. um dos grandes responsáveis pela defesa do Sheffield ser pouco vazada, né? Não adianta só você ter um sistema defensivo bem equilibrado se você tiver um goleiro que não faz o básico. E o Henderson faz mais que o básico, faz o que a gente esperava que o Kepa fizesse aqui, e que ele não faz. E foi legal a gente ver, eu até citei essa falha contra o Liverpool. Depois do jogo contra o Liverpool, o próprio Chris Wilder, o técnico do Sheffield, falou: ó, um goleiro que quer chegar na seleção inglesa, um goleiro que quer jogar no Manchester United não pode sofrer esse tipo de gol, não pode ter falha como essa. E ele respondeu perfeitamente o que a gente falou sobre o Kepa. O Kepa às vezes não mostra insegurança, não mostra evolução, não mostra crescer como líder. O Henderson não. Ouviu as críticas e de lá em diante não falhou mais. Pelo contrário, só cresceu o desempenho dele. Então, seria uma ótima opção, mas, de novo, acho bem difícil que aconteça. Um cara que fechou o gol contra o Chelsea foi o do Bournemouth, que é se eu não me engano, o Ramsdale também é novo, não é?
É novo também. É novo também, fechou o gol contra o Chelsea, só que depois também eu não vi mais ele se destacar, mas contra o Chelsea ele fechou o gol. Então, é o que eu ia falar, ele tem uma ou outra partida muito boa, mas não é um goleiro, assim, do nível do Henderson, por exemplo. Eu acho que, lógico, o Bournemouth também não ajuda, né? A defesa é uma das mais fracas da competição, mas também já falhou. Eu não sei se valeria a pena. Eu acho que para você gastar dinheiro num goleiro, depois de ter gastado tanto dinheiro Tem que ser no certeiro. Kepa, tem que ser certeiro. Ou, eu acho que o Ramsdale não é certeiro. Eu acho que é mais uma aposta, e aí não está na hora de apostar. Ainda mais com o Não Chelsea dá tempo. conquistando vaga na Champions League, trazendo, se reforçando tanto do meio para frente. Tem que ter um goleiro de ponta. E é engraçado que, pô, o Chelsea tinha o Peter Cech alguns anos atrás, que era assim, né? É que também não dá para crucificar a escolha, né? Por, digamos assim, abrir mão do Jack por ter Não. o Courtois. Infelizmente o Courtois abriu mão do Chelsea. Mas a Exatamente. escolha aqui naquele momento era muito certeira, porque é um baita goleiro, né? Sim, Tem, sim. seu, tem, tem os seus problemas de tomar 200 gols por baixo das pernas, mas é um baita goleiro. Não, mas é um baita goleiro. E assim, acho que a escolha foi certa naquele ponto. Tanto é que o desempenho do Cech no Arsenal deixou claro que realmente o auge da carreira dele já tinha passado. Mas é que a gente. Você ainda é mais jovem, né? Mas eu, quando acompanhei a Premier League desde moleque, o Peter Cech, para mim, sempre foi o goleiro que eu olhava e falava: nossa, esse goleiro. Como ficou, né? Vai ficar anos e anos no clube e, assim, e vai entregar toda a temporada. A gente se desacostumou a ver o Chelsea com problema de goleiro, né? E agora a gente vê essas 2 temporadas com o Kepa, a gente fala, pô, tinha o Cech, depois tinha o Courtois. Eu peguei ali, acho que os últimos 4 anos do Cech, pegando bem, assim. Aí depois ele já foi embora. E a escolha pelo Kepa, nesse momento, quando eu falei que o Courtois abandonou, tem aquela questão de que ele abandonou quase junto com o início da temporada, né? Não lembro exatamente, mas foi bem próximo. Se eu não me engano, os jogadores que chegaram da Copa do Mundo se representaram mais tarde, como sempre acontece, só que o Courtois não se representou, ele foi se representar lá na Espanha. Então o tempo do Chelsea para ir buscar um outro goleiro era menor. Inclusive, na época eu lembro, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas na época falaram que o Chelsea tentou o Oblak não quis sair. Né? Então o Chelsea se viu ali obrigado, meio que é a opção que temos e gastou tudo isso. E como eu falei no começo, o Kepa ele é refém da multa do Atlético, né? Ele é refém da multa lá em cima, porque ele nunca jogou para isso, ele nunca se destacou para valer tudo isso, mas era a multa que estava ali. E a gente falou do Henderson, ó, eu falei que o Kepa era o goleiro que mais tomava gols de fora da área, o Henderson tomou só 2, o Kepa tomou 8. 8. 8. É um número muito alto, né? É muito alto. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. É muita coisa. Muito Não gol de pode, fora da área. não pode ser azar, né? Não pode falar, pô, deu Não, azar de que acertaram 8 chutes não indefensáveis. foram 8 Zaha's, 8 chutes do Zaha, assim, Não foram. né? Mas Ó, eu tava olhando aqui até a lista de goleiro aqui da Premier League, acho que não tem muito para onde fugir, não. São esses que a gente falou. Lógico, não dá para considerar o Ederson ou o Alisson, que a gente não, sabe que não eles dá. não saem. O Lloris do Tottenham já está chegando no final da carreira, também não sairia. Então, eu não vejo muita opção, não, entre esses três que a gente falou. Por isso que muita gente fala do Naná do Ajax. Só que eu também não tenho nenhuma confiança, né? É um goleiro muito estranho também, que não tem nenhuma panca de goleiro. É muito engraçado ver ele jogar, porque é um goleiro que mais cata com o pé do que com a mão. É muito, muito estranho. Eu não sinto nenhuma confiança. Surgiu há alguns dias também um rumor de um goleiro da Turquia, que já foi desmentido. Agora os caras vão ficar jogando o nome para ver se cai um. Né? Eu até brinco isso, e não é brincadeira, é verdade. A torcida do Chelsea é uma das torcidas mais chatas aqui na Inglaterra, chatas no sentido de ser conservadora. Aqui também. Mas aqui, quando a gente conversa com, por exemplo, o Sarri nunca caiu nas graças do torcedor do Chelsea, porque não é o estilo de jogo que o torcedor do Chelsea se acostumou a ver e gosta de ver. Então, existem posições que não, não adianta você inventar. E o Onaná não tem o estilo do Chelsea, ele não vai cair nas graças do torcedor. Assim como o Jorginho
na temporada que chegou, também não caiu nas graças do torcedor, porque não é o estilo de volante que o Chelsea está acostumado a ver. Por exemplo, o Chelsea está acostumado a ver centroavante. O Chelsea gosta de centroavante, desde a época do Drogba e tudo mais. A gente vê o Liverpool jogando com o Firmino, eu acho bem difícil que o Firmino desse certo no Chelsea, porque o Chelsea não tem esse estilo de jogo, não tem. Então, eu acho que o Chelsea tem que ser conservador. E é até engraçado que a gente fala isso no momento que todo mundo discute a evolução da posição, né? Agora, goleiros que sabem jogar com o pé, o Alisson, o Ederson, o Ter Stegen, mas eu acho que no Chelsea isso ainda é colocado em segundo plano. Eu acho que realmente precisa ter um goleiro que faça milagres ali debaixo da trave, um goleiro que passe segurança. É isso que o Chelsea precisa. E precisa fazer o mínimo que se espera de um goleiro, né? Que é o que a gente tá falando aqui várias vezes. Mas agora eu te faço uma pergunta. Desculpa, eu sei que você está acabando. Né? Para você, prioridade é goleiro ou é zagueiro? Cara, eu acho que é zagueiro porque não dá para jogar o menos pior entre Rudiger e Christensen toda a rodada. Não tem como. Eu queria saber a sua resposta, mas essa era a minha resposta também. Não dá. O Kepa, ele é deficiente, mas ele também já mostrou coisas boas. Né? Os 2 jogos antes da parada, ele catou muito. Que foi, inclusive, os 2 jogos que ele voltou depois do banco. Depois do chá de banco que ele tomou do Lampard com o Cavaleiro jogando a Champions e tudo. Ele voltou catando muito contra o Liverpool e contra o Everton. Né? Que foi, inclusive, 2 jogos que o Chelsea jogou muito bem. E ele catou demais. Então, ele tem lampejos interessantes. Mas o problema é manter isso. Né? Não dá para ter essa inconstância, essa irregularidade que ele está tendo. Mas seria zagueiro. Mas não tem rumor nenhum ainda, isso me preocupa bastante. Calma. Tá cedo ainda. Essa janela vai ser longa e muita coisa vai acontecer. Tem ideia, aliás, tem ideia de quando que ela fecha? Ninguém tem, né? Não, tá Ninguém bem tem. aberto, né? Tá bem aberto e acho que já estava na hora de definir, né? Já, porque a temporada tá acabando, né? Tá acabando. E também não tem quando que vai começar a próxima, né? Também não. Todo mundo fala em Muito bom. setembro, né? Todo mundo fala em setembro, mas ainda não tá definida. Inclusive me perguntaram hoje no Twitter quando que ia começar, se ia ter férias. Férias, obviamente, vai ter. Só que a gente não sabe se vai ser de 2 semanas ou de um mês. Que realmente está completamente indefinido. Tudo indica que vai ser setembro. Eu acho que eles estão esperando também para divulgar, para ver se dá tudo 100% certo nesse final de temporada. Então, eu até entendo a cautela. Mas vai ser setembro. Se não der nada errado, vai ser setembro. E se não der nada errado, a gente tá na Champions também ano que vem pra poder trazer alguém decente. Senão fica complicado. Olha, nas últimas partidas precisa jogar um pouquinho melhor do que jogou contra o Norte. A sorte é que a última rodada é Leicester e United. Então precisa aí ganhar É mais um verdade. joguinho só e É só mais verdade. 3 pontos. Sinise, muito obrigado. A gente fechou mais uma edição aqui no YouTube, o quarto, completando um mês. E nada melhor que trazer o Sinise aqui e falar um pouquinho sobre Kepa. Sinise, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns. E eu tô sempre ligado. Eu vou assistir os próximos também. Valeu. Olha, rapaziada, a gente se vê na próxima semana. Se inscreve, curte o vídeo e a gente se vê.